Você já imaginou dirigir um carro que custava uma fortuna, mas agora está mais barato do que você imagina? Pois é, esses modelos foram um sonho de consumo de muita gente, mas com o tempo desvalorizaram muito. E o melhor de tudo, agora qualquer um pode comprar. Mas tem um detalhe, essas oportunidades não vão durar para sempre. Se você quer saber quais são esses carros incríveis, que antes eram inacessíveis e agora estão ao seu alcance, fique comigo até o final, porque eu separei modelos surpreendentes que com certeza vão chamar a sua atenção. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. O Mercedes C180 é, sem dúvidas, uma das opções mais racionais para quem quer entrar no mundo dos alemães no mercado de usados. Claro, a manutenção é um pouco mais cara, principalmente nas peças de acabamento, mas não é um carro problemático, desde que você escolha um exemplar bem cuidado. Se eu tivesse que indicar uma versão, seria a 1.6, que é mais fácil de manter. Esse motor esteve em linha até poucos anos atrás e não tem mistério. Sim, manter um Mercedes custa mais do que um sedã comum, mas não chega a ser algo tão proibitivo. Em 2013, o C180 1.6 era vendido apenas na versão Sport, e se a gente comparar com os sedãs médios da época, ele vinha muito bem equipado. Mas se você considerar que é um sedã médio premium, não espere nada de tão grandioso. O ponto positivo, todos os itens são de série, além dos itens de conforto e também de segurança. Ou seja, você não precisa ficar garimpando por versões mais completas no mercado de usados. O foco desse carro é conforto, isso fica claro na suspensão, no câmbio, no jeito que ele se comporta na estrada. É um carro pensado para rodar com refinamento, sem firulas. Debaixo do capô temos um motor 1.6 turbo com injeção direta, entregando 156 cavalos a 5.300 RPM e 25,5 kg de torque a 1.250 RPM. Isso significa força disponível desde baixas rotações, ideal para o uso mais diário. O câmbio dele é o famoso câmbio 7G Tronic automático de 7 marchas. É um câmbio que tem um funcionamento muito bem. E com toda essa configuração, ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. E o consumo é ok para um carro desse porte, cerca de 9 km por litro dentro da cidade e 12,6 km por litro na rodovia. É um carro que tem um baita custo-benefício. Estamos falando de um carro que já tem os seus 12 anos de lançamento, mas ainda assim consegue ser um carro bem atual, tem um design muito bonito, tem boas tecnologias e bons equipamentos. Como eu comentei anteriormente, ele tem apenas uma versão a Sport, mas com todos os itens de série. Isso significa que ele entrega itens como freios nas 4 rodas com ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, bancos dianteiros com regulagem elétrica, painel parcialmente digital, multimídia com Bluetooth, teto solar, bancos em couro, piloto automático, freio de estacionamento elétrico e muitos outros equipamentos. E o mais interessante é que o Mercedes C180 1.6 do ano de 2013 tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. É um carro que, se você levar em consideração que hoje um Kwid custa quase 70 mil reais, é um carro relativamente barato por todo o luxo que entrega. O Dodge Journey é uma excelente opção para quem quer um carro premium, seguro, potente e com 7 lugares, mas sem precisar gastar uma fortuna. É aquele tipo de SUV que entrega muito pelo preço, perfeito para quem precisa de espaço e conforto para a família toda. À primeira vista ele pode até lembrar o Fiat Freeman, mas são carros bem diferentes. O Journey é mais refinado, principalmente na mecânica, que é mais robusta e condiz melhor com o peso do carro. E falando em peso, ele é bastante pesado, principalmente por ser um carro enorme. Com quase 5 metros de comprimento, a praticidade no dia a dia, dentro da cidade principalmente, pode não ser uma das melhores. Mas em compensação, o espaço interno dele é simplesmente gigantesco. O modelo mais interessante, na minha opinião, é a partir de 2012. Foi nesse ano que ele recebeu algumas atualizações de mecânica e também alguns detalhes, principalmente no interior, que ficou um pouco mais bonito. No geral, é um modelo que acaba se destacando mais e tem um melhor custo-benefício. Ele vem em 2 versões principais, sendo a SXT, a versão de entrada, e a topo de linha RT.
Ambas já trazem os 7 lugares, diferente do que acontece com o Fiat Freemium, que apenas a versão topo de linha conta com a opção de 7 lugares. Então a grande diferença que você vai encontrar aqui no Journey é principalmente em relação aos equipamentos, já que a mecânica também é a mesma. É um carro bastante completo, estamos falando de um carro que tem freio a disco nas 4 rodas com ABS, o controle de estabilidade e tração, airbags frontais, laterais e de cortina, ar-condicionado digital e automático de 3 zonas, computador de bordo, piloto automático, bancos dianteiros com regulagem elétrica, bancos em couro, o teto solar, multimídia, que para a época é até ok, e muitos outros equipamentos. É um carro que hoje em dia pode não entregar a melhor tecnologia ou a mais avançada, mas para a época era realmente um carro que se destaca. Até porque estamos falando de um carro que na época era relativamente caro e de uma marca premium, a Dodge. Então era um carro que sim, devia se diferenciar entre as opções do mercado. E quando falamos em destaque, outro ponto que destaca bastante o Journey com certeza é a sua mecânica. Ele é equipado com motor 3.6 V6 Pentastar, o mesmo que a gente encontra no Chrysler 300C, por exemplo. Entrega 280 cavalos a 6.350 RPM e 34,9 kg de torque a 4.350 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas, e com todo esse conjunto ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. Nada mal se você levar em consideração que é um carro bastante pesado. Agora, por ser um carro pesado, com quase 2 toneladas, leve isso em consideração, porque o consumo dele não é um dos melhores. Segundo dados oficiais, ele faz cerca de 6 km por litro na cidade e até 8,5 km por litro na rodovia. E não tem como exigir um consumo bom desse carro aqui, até porque não é a proposta dele. No quesito manutenção, a mecânica dele é bastante conhecida e não tem problemas crônicos, mas é um carro que tem um custo de manutenção sim um pouco mais elevado, então leve isso em consideração. Mas no geral, se você comprar um modelo em bom estado de conservação e continuar fazendo as manutenções preventivas, com certeza é um carro que por muito tempo não vai te dar manutenções corretivas. E falando sobre preço, é uma das coisas mais interessantes desse modelo aqui e que com certeza acaba chamando a atenção de muitas pessoas. Um Dodge Journey mais ou menos do ano de 2012, na versão topo de linha, você vai encontrar entre 50 e 65 mil reais e vale super a pena. É um carro recheado de equipamentos, bastante espaço, porta-malas e com certeza vale super a pena. Outro carro que merece estar nessa lista é o Kia Cerato Coupe, modelo que dentro da sua proposta chega bem perto da perfeição. Claro, ele é quase um Veloster que mais ou menos deu certo, mas ao mesmo tempo poderia ser ainda melhor. Apesar de carregar o nome Cerato, ele tem muitas diferenças em relação ao sedã. Isso pode ser um ponto negativo na hora de encontrar peças de acabamento, já que muitas são exclusivas do Coupe. Lançado em 2011, ele ainda mantém um visual muito atual e moderno, principalmente no exterior, onde as suas linhas marcantes dão um toque mais de esportivo. No interior ele também é bonito, mas já entrega um pouco da idade do projeto. E falando nisso, o Cerato Coupe tem apenas 2 versões, a E387 e a E388. A única diferença entre elas é que a segunda traz detalhes vermelho no interior por todo o painel. Um toque que pode agradar alguns, mas particularmente eu não acho tão bonito assim. Fora isso, ele já vem completo desde a versão de entrada e entrega itens bem legais. Estamos falando de um carro que tem 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Tem freio a disco nas 4 rodas com ABS, controle de estabilidade de tração, direção elétrica, chave presencial compartida por botão, teto solar, que era um item que não era disponível no Cerato aqui na época, além de vários outros, como os bancos em couro, computador de bordo, piloto automático, ar-condicionado digital e automático e muitos outros itens. É um carro que hoje em dia fica um pouco mais defasado em relação aos modelos anteriores que eu comentei na lista, a tecnologia, mas vale a pena comentar que esse carro aqui chegou lá no início dos anos 2010, então também não tem como exigir tanta tecnologia assim. Agora sobre a mecânica, aqui vem o ponto que divide opiniões. Muita gente esperava mais esportividade por ser um modelo coupé, mas no final das contas ele tem um desempenho bem parecido com os sedãs médios daquela época. O interessante é que pelo menos ele tem um motor maior e mais potente do que era oferecido no Veloster.
Então era um carro que tinha até uma proposta semelhante, mas por aqui temos mais potência. É um motor 2.0 Theta, muito conhecido nos modelos da Kia e Hyundai. Isso significa que estamos falando de um motor extremamente confiável e com baixo custo de manutenção. É um carro que tem 156 cavalos a 6.200 RPM e 19,8 kg de torque a 4.300 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais através dos pedal shifts no volante. Por não ser um carro muito pesado, o desempenho dele é ok para rodar no dia a dia, mas apesar de todo esse design que lembra um esportivo, o desempenho dele passa longe de ser de um esportivo. Estamos falando de um carro que faz de 0 a 100 km por hora em 10,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 214 km por hora. Em relação ao consumo, ele não surpreende, mas também não é um dos carros mais beberrões não. Dentro da cidade, ele vai fazer cerca de 8 km por litro. Na rodovia, até os seus 12 km por litro. O Cerato Coupe é um dos carros que eu mais gosto em termos de design, até mesmo na versão sedã ele é muito bonito. Apesar da idade, ainda aparenta ser um carro bastante atual. Um Cerato Coupe, mais ou menos do ano de 2012, 2013, você vai achar na faixa de preço entre 60 e 70 mil reais. Antigamente esse carro custava até abaixo dos 60 mil reais, se aproximando até perto dos 40. Infelizmente o preço subiu bastante, mas ainda assim, levando em consideração a proposta dele, é um carro que vale super a pena e antigamente custava bem caro. Hoje em dia custa mais barato e vale super a pena, tem baita custo-benefício. O Kia Optima é um carro que aos poucos está voltando a ter um bom custo-benefício, um pouco mais interessante no mercado de usados. Quando chegou ao Brasil em 2012, ele veio para disputar espaço, principalmente com o Hyundai Sonata. E na prática, eles eram praticamente o mesmo carro, já que compartilhavam plataforma e motor, apenas com uma roupagem diferente. Mas entre os dois eu acho o Optima mais bonito e elaborado. Ele tem um visual que lembra o Coupé e ainda parece um carro bem moderno. O que decepciona um pouco é o interior. Ele é bem menos atraente que o do Sonata, mas pelo menos o acabamento é caprichado por aqui. Outro detalhe que pode incomodar é a falta de alguns equipamentos que hoje em dia são até básicos, e alguns concorrentes da época também já entregavam, mas no geral é um carro bastante completo. Ele tem itens como freio disco nas 4 rodas, tem o ABS, tem os airbags frontais, laterais e de cortina, o computador de bordo, bancos em couro com regulagem elétrica para o motorista e passageiro, sistema de som com Bluetooth, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, tem opcional do teto solar e se pegar a versão topo de linha, todo o interior é na cor bege um pouco mais claro, lembrando creme. É um carro que é bastante bonito se pegar nessa configuração. Mas no geral, se você exige mais equipamentos, o interessante é pular para um Cadenza, que dependendo do ano tem um preço até bem semelhante. E falando em espaço interno, o Optima tem 437 litros no porta-malas, o que é mediano para a categoria. Mas o espaço interno dele é excelente e cabe perfeitamente 5 ocupantes adultos sem ninguém passar aperto. Em relação à mecânica, estamos falando de motor 2.4 Theta, já conhecido no Sorrento, Sonata e Santa Fé. É um motor monocombustível que gera 180 cavalos a 6.000 RPM e 23,6 kg de torque a 4.000 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas, com opções de trocas manuais através dos pedal shift no volante. No desempenho, ele não impressiona assim, é um carro que faz de 0 a 100 km por hora em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. Em relação ao consumo, é um carro que faz cerca de 7 km por litro na rodovia. Em relação ao consumo, é um carro que faz cerca de 7 km por litro na cidade e até os seus 11 km por litro na rodovia. Agora, um ponto bastante importante é que o motor 2.4 tem alguns problemas graves que vale a pena você ficar com bastante atenção. Hoje em dia, comprar um modelo no mercado de usados, você já vai achar modelos a partir dos 100 mil quilômetros. Isso significa que muitas das manutenções corretivas que ao longo do tempo era necessário fazer, provavelmente o modelo que você comprar já foi feita essa manutenção. Mas vale a pena ficar em alerta, principalmente se você vai comprar um modelo menos rodado, que ainda não chegou nos 100 mil quilômetros. É um problema que pode fundir o motor e o custo de manutenção pode ser lá nas alturas, então fiquem alerta em relação a isso. Um Kia Optima, mais ou menos do ano de 2014, você vai achar na faixa de preço dos 70 mil reais.
Se pegar os modelos lá de 2011 para 2012, você vai achar esse carro a partir dos 60 a 65 mil reais. Uma escolha bastante racional para quem não quer ter dor de cabeça, quer ter um custo de manutenção relativamente baixo e um carro muito bonito com bastante presença até nos dias atuais. Se você está procurando um dos Volvos mais baratos e racionais no mercado de usados, o V40 é uma excelente opção. Lançado no Brasil em 2013, um ano depois de sua apresentação mundial, ele representou um divisor de águas para a Volvo. O modelo trouxe diversas tecnologias inovadoras e acumulou bastante prêmios ao redor do mundo. Uma das novidades mais marcantes para aquela época foi a estreia do airbag para pedestres, que se inflava a partir do capô e se estendia pelo para-brisa em caso de atropelamento. Esse é apenas um dos muitos itens de segurança que o Volvo V40 oferece. E falando nisso, o Volvo V40 foi vendido aqui no Brasil em 3 versões, sendo a de entrada a Sport, intermediária, High-Tech e a topo de linha Safety. A versão Sport, a versão de entrada, já entrega itens como ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos em couro, direção elétrica que tem 3 níveis de assistência, multimídia com tela de 7 polegadas, além de um sistema de som com 8 alto-falantes, painel de instrumentos digital com diversas personalizações, piloto automático, a chave presencial compartida por botão, sensores de chuva e luz, além de estacionamento traseiro. Acima dessa versão tem a versão High-Tech e intermediária, que além de ter todos os itens da versão Sport, ainda acrescentava câmera de ré, GPS e também o leitor DVD. A versão Safety, a topo de linha, entrega itens como o piloto automático adaptativo, que era um destaque para aquela época, o airbag para pedestres, como comentei anteriormente, e o sistema de detecção de pontos cegos. Além disso, tem o leitor de placas. Tecnologias bem legais para o ano dele. Se você puder gastar um pouco mais e tem tempo para procurar, vá direto para a versão topo de linha. A diferença de preço, se você souber garimpar, não é tão grande e os itens extras fazem bastante a diferença, pelo menos no meu uso, visando o meu uso. Mas mesmo a versão de entrada, Sport, já entrega um ótimo pacote de equipamento. O V40 é um hatch médio para grande, com isso ele tem um porta-malas ok de 324 litros e o espaço interno dele é excelente. Com certeza vão com muita folga todos os 5 ocupantes, mesmo que sejam adultos. Apesar de ser um hatch, ele tem um acabamento premium e compartilha a plataforma com um Focus a secar. Então, basicamente, você vai estar levando um Focus de gravata para casa com algumas melhorias e refinamentos. Mas vale a pena comentar que até mesmo a mecânica dele é a mecânica do Focus ST e também do Fusion. É o motor 2.0 Turbo EcoBoost do XC60, do Fusion, do Focus ST, mas aqui tem algumas diferenças. Aqui ele tem 40 cavalos a menos. Apesar de ser um ponto negativo dele ter menos potência, 40 cavalos a menos, o lado positivo é que ele usa um câmbio automático convencional de 6 marchas. Se a gente levar em consideração que os carros da Volvo naquela época que usavam esse motor tinham um câmbio Power Shift, ter o câmbio automático AISIN de 6 marchas é um grande destaque. Falando sobre a potência do motor, é um motor que gera 180 cavalos a 5.000 RPM e 30,6 kg de torque a 2.700 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, o AISIN. É um carro que faz de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km por hora. Em relação ao consumo, estamos falando de um carro premium que tem motor turbo relativamente potente. É um carro que faz cerca de 7 km por litro na cidade e até os seus 11 km por litro na rodovia. O Volvo V40 do ano de 2013 você vai encontrar na faixa de preço a partir dos 65 até os 80 mil reais, dependendo da versão e também do estado de conservação que o carro se encontra. O Ford Edge é um SUV grandalhão da marca americana e, sem dúvida, foi um dos modelos mais luxuosos que a Ford trouxe aqui no Brasil. Embora compartilhe a plataforma do Fusion, o Edge sempre esteve um passo à frente em tecnologia e equipamentos. Esse modelo, já com o facelift, trouxe recursos que só seriam adotados no Fusion da nova geração lá em 2013. Isso mostra que ele foi um carro muito bem pensado e construído. Mesmo hoje, ainda tem um design que passa a sensação de ser um carro bem moderno, tanto por fora quanto por dentro. Além disso, tem muita tecnologia e equipamentos embarcados. A versão que ele foi vendida aqui no Brasil foi a SL, a de entrada, e a topo de linha a Limited.
A versão Limited traz todos os itens de série, exceto o teto solar duplo panorâmico e a tração 4x4. De série ele tem a tração 4x2, mas como opcional tinha a tração 4x4, que é sob demanda, chamada de AWD pela Ford. E essa versão Limited, para mim, é que tem o melhor custo-benefício, tem todos os itens de série e que são itens bem interessantes que vale a pena comentar. O primeiro item muito legal que ele tem é o teto solar duplo panorâmico. Apesar de não ser de série, é a única versão que conta com esse opcional. Além disso, ele conta com rodas cromadas Aro 20, que são lindíssimas e faz parte já do visual icônico do Edge. Além disso, ele conta com bancos em couro com regulagem elétrica para o motorista e passageiro, com resfriamento e aquecimento, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, computador de bordo com 2 telas de 4,5 polegadas configuráveis no painel, retrovisor interno fotocrômico, chave presencial compartida por botão e muitos outros equipamentos. E na segurança ele também se destaca, dando airbags frontais, laterais e de cortina, freio de disco nas 4 rodas com ABS, controle de estabilidade e tração, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro e muitos outros equipamentos. É um carro realmente bastante seguro. E estamos falando de um SUV grandalhão, dos maiores da Ford. Com isso, o espaço interno dele é excelente para todos os 5 ocupantes adultos. Infelizmente, ele não tem a opção de 7 lugares, mas com isso o porta-malas ficou gigantesco. O porta-malas do Edge tem mais de 500 litros. Isso significa que você consegue levar muitas bagagens com muita tranquilidade. Em relação à mecânica, temos um motor V6 bastante raiz, o 3.5 Duratec. Ele usa corrente de comando, isso significa que você tem um baixo custo de manutenção a médio e longo prazo, além disso, acaba sendo mais confiável. É um carro que tem 284 cavalos a 6.500 RPM e 34,5 kg de torque a 4.000 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, o 6F50. Em relação a desempenho, estamos falando de um carro que pesa 2 toneladas, então não tem como exigir um desempenho excepcional. Ele faz de 0 a 100 km em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 180 km por hora. A tração dele depende de cada versão, mas ele saiu com o opcional da FWD, que é apenas tração dianteira, ou AWD, que é a tração integral sob demanda. E como estamos falando de um SUV pesado, que tem opção de tração 4x4, um motor grande, não tem como exigir um bom consumo. Ele vai fazer cerca de 6 km por litro na cidade e no máximo os seus 10 km por litro na rodovia. Em relação ao preço, um Ford Edge Limited do ano de 2011 custa a partir dos seus R$65 mil e é um baita custo-benefício. Mas fiquem alerta para você comprar esse carro em excelente estado de conservação para você não ter dor de cabeça e faça sempre as manutenções preventivas. E o custo de manutenção não é um dos mais baratos não. Se você quer um carro premium, mas de forma mais racional, o Honda Accord de 9ª geração pode ser uma excelente escolha. Esse modelo mantém a boa mecânica V6, o espaço interno generoso e um conforto excepcional. Diferente de outros sedãs de luxo que chamam a atenção, o Accord tem um design mais discreto e sóbrio, ideal para quem quer um carro refinado, mas sem muita ostentação. E vale a pena comentar um detalhe bem interessante, que esse modelo do Accord foi usado por muitos anos pelo Silvio Santos. Aliás, foi o último carro da vida dele, então realmente é um carro que se destaca bastante. Ele chegou aqui no Brasil em 2 versões, a versão de entrada com motor 2.4 VTEC, e a versão topo de linha 3.5 V6, que é mais interessante, tem praticamente o mesmo preço da versão 2.4. Em relação a equipamentos, são carros bem parecidos em ambas as versões, mas a V6 tem alguns itens a mais que são bem interessantes. No geral, é um carro que é bastante completo, tem os bancos em couro com regulagem elétrica para o motorista e passageiro, o teto solar, vidros, travas e retrovisores elétricos, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, computador de bordo, multimídia, bancos em couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, retrovisor interno fotocrômico, um sistema bem interessante que ele basicamente tem um cancelamento de ruído que funciona bem parecido com o que você tem no fone de ouvido. É um carro bastante refinado e com certeza é um carro premium. E por estarmos falando de um sedã grande aqui no Brasil, ele conta com um porta-malas gigantesco de 461 litros. Não é um dos maiores da categoria, mas é um porta-malas ok.
E o espaço interno dele é excepcional, um dos maiores sedãs que você vai encontrar, pelo menos no interior. Acomoda muito bem todos os ocupantes. Mas o maior destaque dele, ao meu ver, é a sua mecânica. Ele é equipado com motor 3.5 V6, J35, motor raiz aspirado, mesmo que já conhecemos desde 2008. Gera 280 cavalos a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 4.900 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Este conjunto proporciona um desempenho muito bom para esse sedã, fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 6,6 segundos e atingindo uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 210 km/h. O consumo desse sedã aqui é relativamente bom, mesmo que estamos falando de um carro pesado e com motor V6. Isso graças ao sistema VCM, que é basicamente um sistema que desativa cilindros conforme a demanda, permitindo que o motor funcione com 6, 4 ou até 3 cilindros para economizar combustível. Exemplo, aqui dentro da cidade ele pode fazer cerca de 7,5 km por litro e na rodovia pode atingir médias de 13 km por litro. Realmente é um consumo excelente para um carro V6. Agora falando sobre preços, um Honda Accord V6 do ano de 2014 tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. É um baita custo-benefício para quem quer um sedã japonês muito confiável, que não tem um custo de manutenção exorbitante, é assim um pouco mais caro, mas nada fora da realidade, e no geral quer ter aquele feijão com arroz, uma escolha certeira para não ter erro. Com certeza são belas opções, mas claro que muitas pessoas vão ficar atentas ao consumo, ao custo de manutenção, seguro e tem diversos outros fatores para ver se realmente vale a pena comprar esses carros. Hoje em dia eles custam até mais barato que carros populares. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria alguma dessas opções que eu listei no vídeo. Mas deixe aí nos comentários se vocês teriam coragem de encará-los ou não. Um forte abraço, valeu e fui!